Olá, amigos, amigas. Aqui quem vos fala é o professor Legene Mirhan. A maioria de vocês me conhecem, sou sociólogo, professor universitário aposentado, hoje exercendo o papel de analista internacional e escritor. Eu sou autor de 13 livros, 4 de sociologia e 9 de política internacional. E eu queria aqui tentar fazer com vocês uma análise do que é mesmo que está acontecendo no mundo. Levantes populares em diversos países, alguns governos com dificuldade, inclusive, de se sustentar politicamente, correndo o risco de até virem abaixo. Deu a louca no mundo? O que mesmo está acontecendo? Então eu preparei aqui um roteiro para tentar explicar, não sei se é a única resposta, mas é a minha resposta. É como eu estou vendo as coisas nesse exato momento histórico que nós vivemos, né? As manifestações pelo mundo acontecem em praticamente todos os continentes. Começando pela Ásia. Manifestações em Hong Kong, manifestação na Caxemira, que é fronteira da Índia com o Paquistão. Caxemira é uma região que tem uma população majoritariamente muçulmana, mas pertence à Índia e o Paquistão é um país muçulmano, então fica uma zona de conflito. Aqui no nosso continente você tem vários casos de levantes populares, né? Os que mais se destacam foram recentemente Equador e está sendo neste momento o Chile, não é? Pouco mais para cima nós temos no Haiti e no mundo árabe, também na Ásia, nós temos levantes, coisa de uma semana para cá, no Líbano e no Iraque. Sem falar que na Europa, dentro da Espanha, na região da Catalunha, nós também presenciamos grandes descontentamentos da população. Bom, o ano de 2019 que nós vivemos, nós podemos dizer que comemoramos 40 anos do ano de 1979, ano esse que aconteceram diversas coisas. Algumas boas, outras ruins. Entre as boas, eu destaco em fevereiro a revolução no Irã, que pôs abaixo um governo sanguinário do Shah Reza Pahlavi, sendo criado, instituído a República Islâmica do Irã. No mês de maio desse ano, nós reconstruímos a UNE em Salvador. No mês de julho, tivemos a Revolução na Nicarágua. No mês de agosto, nós recebemos grandes lideranças de esquerdas que estavam no exílio e vieram para o Brasil fruto da anistia. Então é um ano muito significativo. No entanto, é o mesmo ano que a antiga União Soviética resolve ocupar o Afeganistão, né? Isso até não é, talvez, o maior problema. Em 1979, uma senhora deputada na Inglaterra, conhecida como a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, vence as eleições e começa a implantar o modelo que hoje nós chamamos de modelo neoliberal. O livro de cabeceira da Thatcher, ela sempre reconheceu isso, foi The Self-Dome Road, né? O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, de 1944. Pouco lido no Brasil e no mundo, mas
E ele, quando foi publicado, ele ficou em um segundo plano, não foi destaque. Ele viria a ser, Hayek, Prêmio Nobel de Economia 30 anos depois, em 1974, e em 79 a Thatcher vence. No ano seguinte, o Ronald Reagan vence nos Estados Unidos. Existem alguns autores, especialmente o professor e historiador Perry Anderson, que retroagem a linha do início do modelo neoliberal para 1973, no Chile. Portanto, 6 anos antes da Margaret ganhar as eleições. Então, nós temos uma... Independente de 73 e 79, o mundo começa a ser neoliberal. Tanto que 10 anos depois, este modelo econômico que discute o chamado Estado mínimo e que implanta na prática a financeirização do capital, ou o capitalismo financeiro, o mundo passa a ter como se fosse uma ideologia única, com a exceção de Cuba, da própria União Soviética, que ainda existia, mas caminhava para o seu fim, a China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, etc. Todo o resto do mundo era neoliberal. Tanto que em 1989, 10 anos depois de Thatcher, uma conferência de economistas nos Estados Unidos sobre a liderança de John Williams, e o Brasil participou, Pedro Malan esteve nessa reunião, em Washington, eles aprovaram um documento final que chamaram de Consenso de Washington. Por que consenso? Todo mundo pensa igual. Criava-se ou iniciava-se a criação de um mundo de pensamento único. Pensamento neoliberal. A teorização da financiarização do capital, ela começa em 1912, quando Lenin publica o Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Nós sempre dizemos que não dá para ser só marxista. É preciso ser marxista-leninista, porque Marx falou, sim, do capital financeiro, aliança de capital industrial com capital bancário, mas ele, na época de Marx, a economia era dita concorrencial. Hoje ela é uma economia monopolista. Marx não presenciou esse tipo de capitalismo. Portanto, Lenin é que vai apontar isso no começo do século XX. Mas, mais recentemente, teóricos como François Chesnais, né, La financiarização do capital, né, que tem tradução no Brasil, né, Domenico Losurdo na Itália, Samir Amin no Egito, falecido, os dois últimos falecidos há pouco tempo, não é? E nós então temos estudos hoje que mostram o que Marx já mostrou quando começa a publicar em 1867 o volume 1 do Capital, e até 1895 Engels publica o volume 2 e 3. E é no volume 2 e 3 que está claro, numa curta e objetiva definição de classes sociais. Marx jamais falou em duas classes sociais, burguesia e proletariado. Falou e enfatizou essa. Mas ele falou numa terceira, que é o rentismo, o rentista, aquele que vive de renda, seja a renda da especulação financeira, seja a renda da especulação imobiliária, né? Bom, no ano de 1989 também aconteceram coisas interessantes, além desta conferência em Washington, que tirou esse documento chamado Consenso de Washington. O Muro de Berlim caiu. E um sociólogo estadunidense, funcionário da Rand Corporation, publica um livro intitulado O Fim da História e o Último Homem. Como, olha, acabou a história, o capitalismo venceu, o socialismo foi derrotado. 2 anos depois, em 1991, com a primeira agressão no Iraque, no final desse ano,
exatamente no dia 26 de dezembro de 1991, a bandeira soviética é arriada no Kremlin e é hasteada a bandeira tricolor da época do czarismo. Então isso foi uma derrota histórica que nós presenciamos. E aí, caminhando nessa análise, para chegar a uma tentativa de explicação do que está acontecendo, nós então vamos pular para 2007, 2008, quando houve talvez o que tenha sido a maior crise econômica nos países centrais capitalistas, que foi 2007. 2008, talvez maior ou igual àquela de 1922, de 1929, uma quebradeira nos Estados Unidos, de tal maneira que o tesouro daquele país teve que injetar 2, 3 trilhões de dólares em empresas que eram privadas e, na verdade, passaram a ser empresas de economia mista, com o governo dos Estados Unidos, com maioria acionária, porque são as tais empresas que não podem falir. Exemplo disso é a General Motors. Ela não foi estatizada, mas o governo detém ações de maioria na empresa. A maior empresa do mundo, 1 milhão de empregados. E o Citibank, que é o símbolo do imperialismo estadunidense, o slogan deles é "The City Never Sleep", o City nunca dorme. Nos 24 fusos horários da Terra, tem sempre um desses 24 fusos horários que tem algumas agências do City aberta e funcionando. Também foi o governo dos Estados Unidos, eles compraram ações e passaram a ter maioria acionária nesta empresa. Então você veja, agora, o que mudou depois dessa crise de 2007, 2008? Absolutamente nada. Os capitais voláteis, o capital financeiro, predador, eles continuam hoje em volta do planeta. Estima-se que existam 600 trilhões de dólares em papéis especulativos para uma economia, para um PIB da Terra, somado o PIB de todos os países, de 80 trilhões. Ou seja, existem 7,5 PIBs da Terra de especulação do rentismo, do capitalismo financeiro. Portanto, nós então, a partir de 2008, vamos viver o que alguns autores estão chamando de ultraliberalismo. Uns dizem escola austríaca, de Ludwig von Mises, né? Eu não quero entrar nessa polêmica porque sou um sociólogo, não sou um economista, mas o que eu sei é que nós vivemos o ultraliberalismo, é privatização selvagem de tudo que for possível ser privatizado, até a água será privatizada, né? As empresas de energia, o petróleo passará para as mãos das 6 irmãs, as 6 irmãs detêm apenas 10% das reservas de petróleo provadas na Terra. Todos os outros 90% estão na mão das maiores petrolíferas, que são estatais. As 10 maiores são estatais. Bom, mas por que se levantam os povos? E aí a pergunta que se faz: estamos à beira de uma revolução? E vou tentar responder. Do meu ponto de vista, nós temos que debater 3 aspectos fundamentais, todos eles teóricos, todos eles num esforço de elaboração, especialmente no campo do marxismo, leninismo. A primeira questão é: quais são as causas que levam o povo a se levantar? A segunda questão é: quem está dirigindo estas manifestações? Elas são espontâneas? Elas têm um dedo externo? Elas têm um líder? Há um partido na linha de frente?
E a terceira questão, talvez a mais importante, o que devemos apresentar para as amplas massas para colocar no lugar disso que está aí? Qual é o nosso programa? Qual é o programa de um conjunto de organizações populares, progressistas e patrióticas, não precisamos usar o termo de esquerda, para sair deste modelo perverso de financiarização do capital e entrarmos ou voltarmos a uma era do chamado capitalismo produtivo, com geração de renda, com geração de emprego, etc, etc. Então, esse é o esforço teórico, né? Nós, quero lembrar aqui, uma série de revoluções que aconteceram em várias partes do mundo, não vou citar todas elas, são muitas, mas que são revoluções enganosas. Não são revoluções de verdade. Especialmente no leste asiático, as chamadas revoluções coloridas, que começou em 2005 com a tal da Revolução Rosa na Geórgia, com a tal da Revolução Laranja na Ucrânia, a mesma Ucrânia hoje que tinha derrubado já há alguns anos, 2, 3 anos atrás, um presidente eleito pelo voto e colocou no seu lugar um capitalista pró-Estados Unidos. E a Revolução das Tulipas. Olha o nome que eles escolhem, esses imperialistas, na ex-república soviética socialista chamada Quirguistão. É possível afirmar que estes levantes têm o dedo do imperialismo? Nós lembremos aqui junho de 2013. Há hoje um razoável consenso que não foi só o fato da Globo ter convocado, feito, estimulado, feito propaganda, etc. É possível, né, que, e os fatos vão aparecendo a cada dia, que existam vinculações com potências estrangeiras, especialmente com os Estados Unidos. No entanto, aqueles levantes que eu mencionei logo no começo, eu que estudo Oriente Médio desde 82, há 37 anos, e dos meus 13 livros, 9 eu trato do Oriente Médio, Síria, Irã, Iraque, geopolítica do Oriente Médio, Palestina. Nós estamos presenciando, tem uma semana, levantes no Líbano e no Iraque. Nesses países, é possível supor um dedo externo? Levanta-se contra a corrupção, contra os partidos tradicionais, contra o sistema de governo eleitoral, etc. Não é? É o mesmo modelo. Agora, se tem o dedo lá, tem o dedo do imperialismo também no Equador e no Chile? Essa explicação é muito simplista. Nós precisamos ir fundo. Se tem o dedo no Equador e no Chile, o imperialismo então ajudaria a desestabilizar governos amigos seus? Que é possível você dizer, o Iraque e o Líbano, ainda que não sejam governos de esquerda, eles são governos de ampla composição que demarcam campo contra o imperialismo, que formam o chamado arco de aliança com a Síria e com o Irã e o Partido de Deus libanês, que em árabe chama-se Hezbollah. Então, se vale a lógica que, não, tem o dedo lá para tirar esses governos, né, que têm contradições com o imperialismo, não vale a lógica para Equador e Chile? Esse reducionismo de tentativa de explicação não me convence.
E eu sempre tenho dito, nós temos que ver a essência e não a aparência. Por isso, a análise materialista dialética e do materialismo histórico são fundamentais nesse momento. E não são todas as pessoas, os analistas, e não são todos os partidos políticos, aliás, são poucos os partidos políticos que se baseiam nesta concepção filosófica de mundo. Então, respondendo àquela questão, estaríamos às vésperas de uma revolução? E se ela acontecesse, seria muito parecida com o que foi o Irã em fevereiro de 79, do tipo insurrecional, não no modo clássico chamado a Revolução Armada, não é? Bom, na teoria clássica do marxismo-leninismo, para as condições de se deflagrar uma revolução num determinado país podem ser resumidas numa frase. Qualquer militante, médio, dirigente de qualquer nível de partido revolucionário conhece essa frase. As condições para eclodir uma revolução social profunda, de transformação e de mudança de classe no poder, só serão dadas quando os de baixo não aceitam mais ser governados como antes e os de cima também não conseguem governar como antes. Bom, para que isso aconteça, dentro da teoria clássica do marxismo-leninismo, é preciso preencher duas condições imperativas para que isso ocorra. São as condições objetivas e as condições subjetivas. As condições objetivas são normalmente associadas às condições materiais, à vida do povo, desemprego, a fome, a miséria, né? A ausência de um sistema de previdência, a ausência de um sistema público minimamente bom de saúde para o povo, isso as condições são subjetivas. Agora, se isso fosse o que é o mínimo e só a única condição para ter a revolução, nós teríamos revolução em muitos países da África e a Índia já seria socialista há muito tempo. É preciso preencher uma segunda condição, as condições subjetivas, aquelas que você não pega, né? Não são materiais, que relaciona-se com o grau da consciência política das massas ou da vanguarda das massas e o partido. Qual é o partido que vai liderar este processo de transformação? Por isso, nós observamos profundas limitações em todas as ditas revoluções que aconteceram no mundo. Lembremos lá o Egito, 2011, a região do mundo que eu estudo bastante. Que mudança teve no Egito? Eles fizeram passeatas e manifestações na famosa Praça Tahrir, uns chamam de Revolução Facebook. Os caras criavam um evento, tinham 2 milhões de confirmações e aparecia 1,5 milhão. O que mudou no Egito? Então a questão subjetiva é fundamental. E aí, indo para a parte final do nosso debate, da nossa exposição, por que então esse descontentamento generalizado? Quais seriam os motivos e as explicações? Eu tenho refletido sobre isso bastante, quero trazer para vocês duas possíveis explicações, todas elas relacionadas com uma palavra-chave: esgotamento. Primeiro esgotamento é o esgotamento do modelo neoliberal e ultraliberal. Eles já tiraram o couro do povo, já privaram tudo que tinha que privatizar, e a crise econômica persiste.
como disse Marx, uma tendência declinante das taxas médias de lucro. O capitalismo tem diminuído a sua taxa de lucro. Ora, um sistema que vive do lucro, e o lucro diminui ou quase desaparece, ele tende a desaparecer. Né? Essa era uma das condições que Marx colocava cientificamente para o desaparecimento. Né? A outra é a produção cada vez mais coletiva e a apropriação privada da riqueza produzida. Né? Então, esse modelo precisa ser substituído. Esse modelo não dá mais. Na verdade, nunca deu. Esse modelo só pode ser implantado com a destruição do estado de bem-estar, o welfare state, implantado em toda a Europa ocidental a partir do final da Segunda Guerra, 1945. Esse estado vem sendo desmontado. E mais recentemente, eles estão privatizando as pensões e a previdência social da população, que atinge os mais pobres, porque os mais ricos não precisam de uma assistência pública. Os mais pobres que não podem pagar o seu plano de saúde. E qual é o segundo esgotamento? Aqui pode ser polêmico, mas eu estou convencido, quero debater esse assunto, o esgotamento do modelo de democracia representativa, que é a democracia liberal burguesa. Você elege um representante. Nas cidades, o vereador, nos estados, um deputado estadual e, em plano federal, você elege um deputado federal. Elege a cada 4 anos um parlamentar desses 3 níveis e pronto. Ele me representa. Ele fará aquilo que ele na campanha disse que faria. Bom, nós sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim. O povo não se sente representado por esse modelo. Tanto que nesse meu livro, que eu lancei aqui há pouco tempo sobre eleições no Brasil, na primeira parte do livro, eu então analiso esse aspecto da representação do presidente eleito. Eu comparo com o número de votos que ele obteve no primeiro turno, porque no segundo não vale nada. Os 10 milhões que esse atual presidente teve entre um turno e outro não lhes pertence originalmente. Portanto, 47 milhões sobre 147 inscritos, isto é uma representação de 33%. Alguns autores, alguns colegas meus sociólogos, trabalham com 57 milhões sobre 147, o que daria 39%, que já é muito baixo. 61 seria a conta, mas está errada essa conta. É 33. E 33 e caindo, perdendo aceleradamente a sua base de apoio de massa e popular. Lenin certa vez disse de forma genial, não é? Que nós não precisamos ter um programa para ganhar as eleições. Nós precisamos ganhar as eleições para implantar o nosso programa. Porque outros que ganham não implantam o nosso programa. Neste mesmo livro, na página 107, na parte do meio do livro, tem uma série de textos teóricos. E as tarefas da esquerda, do meu ponto de vista, que nós devemos ficar atento, eu listei 5 grandes tarefas. E nós, em 13 anos de governos populares, nós não conseguimos cumprir praticamente nenhuma dessas. Primeiro, a organização do povo. Que povo nós organizamos? Tiramos lideranças das organizações de massas e levamos para os gabinetes com ar-condicionado em Brasília, com secretária, com carro com motorista. Isso desarma o povo, isso desorganiza o povo.
O bom não é mais estar junto ao povo para lutar com o povo. O bom é ir para Brasília. A segunda questão, que nós descuidamos profundamente, a elevação da consciência política das massas. Como um povo pode tomar para si os destinos da sua nação se ele não tem sequer consciência política? Se ele vota exatamente naquele que o esmagará, que o destruirá, que o desempregará, que acabará com a sua previdência, que o fará trabalhar mais anos para se aposentar? Descuidamos profundamente disso. A terceira questão é a democracia direta. Esta é a questão fulcral para mim. Você só pode substituir esse modelo de democracia representativa por um modelo de democracia direta. E muitos aí confundem democracia direta com aquela democracia praticada em assembleia por levantamento de braço. O único setor da sociedade que pratica, vamos dizer, democracia direta regularmente, há décadas, é o sindicalismo brasileiro. Independente do tamanho que tem uma assembleia, ela é, por acordo, por definição, por estatuto, ela é o órgão máximo de deliberação. E quem estiver presente decide, por levantamento. Mas não é esse modelo de democracia que você pode implantar na sociedade como um todo. Existe muita complexidade na sociedade, não é? Então, nem tudo o vereador pode resolver fazendo as suas leis, aprovando as leis na Câmara Legislativa, cuja maioria, né, no Brasil inteiro, possuem uma composição amplamente desfavorável ao povo brasileiro. Isso vale para as Assembleias Legislativas e vale para a Câmara dos Deputados. 513 deputados, 400 não estão ao lado do povo. O máximo que a esquerda conseguiu elaborar, implantar de novidade dita democracia direta é o orçamento participativo. Puxa, que legal. Chama o povo nos bairros aí para eles decidirem onde que fatia do orçamento municipal vai ser aplicado no bairro dele. É muita limitação. Do meu ponto de vista, democracia direta é usar e abusar de plebiscitos, de referendos, não é? E os conselhos municipais, que poderiam chamar conselhos populares municipais, seus membros de todos os setores, saúde, educação, transporte, serviço social, criança, seus membros seriam eleitos pelo voto direto da população, com disputas que são saudáveis, com a urna eletrônica, que é usada só a cada 2 anos, não é? Agora, recentemente, tivemos eleição para o Conselho Tutelar. É positivo isso, mas ainda é tudo manual. A única coisa que a Justiça Eleitoral fornece é a lista dos eleitores inscritos no município, não é? Então, nós temos que inovar. A quarta questão é diminuição da desigualdade. E aí, o principal teórico disso é Thomas Piketty, né? Esse é um livro que ele é todo anotado de cabeceira. O centro da questão hoje no mundo é a diminuição da desigualdade. Esse é o grande desafio. Então, ganharmos governos municipais, estaduais e o próprio governo federal, que sentido tem ganhar esses governos se não for para ajudar a diminuir a desigualdade? E por último, não de menor importância, não há uma ordem de importância na minha citação, a quinta questão é a luta incessante, diuturna, dia e noite, contra o rentismo. Eu termino aqui, espero ter contribuído para o debate. Então, de forma conclusiva, estas manifestações que acontecem não são dirigidas por partidos políticos que têm como objetivo um processo de transformador, revolucionário e profundo da sociedade. O povo que delas participam não tem o nível de consciência política que se espera
para a transformação também profunda da sociedade. Mas nós temos que concluir que estes levantes populares ocorrem pelo esgotamento do modelo neoliberal, que sacrifica o povo, e o esgotamento dessa democracia de fachada, democracia dita representativa. Obrigado, grande abraço